programa Terra, meu amor, hoje tem a satisfação de receber Alan Crema. Alan Crema é um jovem entusiasta, biólogo, né, com mestrado na Universidade de Brasília. E ele, nesse momento, está como chefe da divisão de corredores, de mosaicos e corredores ecológicos do ICMBio. Alan, que alegria ter você aqui, muito obrigada. É muito bom a gente ver esses jovens ocupando os espaços, transformando, trazendo as coisas, e é sobre isso que nós vamos conversar. Mas, como sempre, no programa Terra, meu amor, a gente começa com um poema. E hoje, Alan, eu trouxe um poema do Charlie Chaplin, né, para partilhar com você e com os nossos telespectadores. E o nosso poema, então, hoje diz assim: cada um tem de mim exatamente o que cativou, e cada um é responsável pelo que cativou. Não suporto falsidade e mentira. A verdade pode machucar, mas ela é sempre mais digna. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com intensidade, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem mais se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Eu faço e abuso da felicidade e não desisto dos meus sonhos. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Charlie Chaplin. Nossa. Que coisa linda, Muito né? lindo. E eu acho que esse poema, ele evoca justamente esse desejo que hoje eu estou sentindo na humanidade, né, de ousar, de experimentar novas formas de estar no mundo, novas formas de compreender a Terra, de compreender a existência. Então, Alan, você está envolvido com esse conceito novo que é o de mosaico e corredores ecológicos. Nós vamos conversar sobre isso. Mas, primeiramente, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Você é biólogo e fez seu mestrado em biologia animal. O que convocou seu coração para trilhar essa opção profissional? Bom, primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Uma satisfação poder fazer parte desse programa. Bom, na verdade, eu era turismólogo, né? Eu estava trilhando o caminho, né, para me tornar um turismólogo, quando eu fiz uma viagem à Chapada Diamantina, o Parque Nacional Chapada Diamantina, na Bahia, com alguns primos e amigos. E ali eu conheci a Lagoa Azul, né, um lugar encantado. E naquele momento eu descobri que eu não queria mais fazer turismo, eu queria trabalhar com biologia, né? Eu queria trabalhar com os animais. Aquela viagem para mim foi uma mudança mesmo, né? E a partir dali eu voltei, falei, pai, não quero mais, eu quero mudar meu caminho. Ele me apoiou e então segui ali a trilha da biologia e dentro ali eu fui conhecendo o universo, né? Da biologia, e me deparei com os anfíbios, né, que eram os sapos, né, rãs e pererecas, que era um universo que para mim foi uma novidade, assim, né? Eu me deparei com aqueles animais que estavam ali sempre ali no ambiente, mas eu nunca tinha percebido, e me encantei e estudei. No meu mestrado eu trabalhei com corredores ecológicos, já estava no IBAMA na época, né, não existia o ICMBio ainda, em 2006. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar, né, a diversidade de anfíbios dentro e fora de áreas protegidas, né, entender a influência, né, a influência humana dentro dessa diversidade dessa fauna, né. Então, me apaixonei e desde então estou aí, né. Quando foi criado o ICMBio em 2007, eu naturalmente migrei, porque eu já trabalhava com áreas protegidas, né, com as unidades de conservação, e foi natural também, fui convidado para trabalhar com os corredores ecológicos e mosaicos, acho que foi algo natural. Né? Eu vou aproveitar que você trouxe essa questão, que você era do IBAMA e migrou para o ICMBio, para você explicar para os nossos telespectadores que a maioria das pessoas não consegue identificar muito bem quais são as atribuições do IBAMA e ICMBio. Você poderia explicar para a gente? Sim. Hoje o ICMBio ele trabalha com
unidades de conservação, né? Essa agenda que era uma das partes do IBAMA, que trabalha licenciamento, monitoramento ambiental, da qualidade ambiental, né? Mas o ICMBio, hoje a atribuição dele é gerenciar, né, a gestão, a criação e a proteção de unidades de conservação e dos centros de pesquisa que tratam espécies ameaçadas de extinção, né? Então, como o RAM, o Projeto Tamar, está vinculado ao ICMBio. E existem realmente espécimes ameaçadas de extinção, Sim. Alan? Isso é uma coisa que as pessoas podem, de fato, reconhecer que é um desafio do momento? É um desafio do momento. A gente conseguir manter a diversidade biológica é um desafio do momento, né? Algumas espécies são mais sensíveis, né, essas mudanças que vêm acontecendo, local e globalmente, né? Os anfíbios, que foi meu primeiro objeto de trabalho, né, na biologia, eles são alvos, né, desse tipo de estudo, porque eles são muito sensíveis às alterações tanto da água como do ar, né? Então, eles são muito frágeis. Então, eles estão ali no ranking das espécies que estão desaparecendo no mundo, né? E na teia da vida eles têm um papel de extrema relevância, né? Nesse equilíbrio dinâmico e sistêmico da vida. Com certeza. Como presa e predadores, né? Naturais ali, né? Faz parte do processo ecossistêmico ali, né, da cadeia alimentar. Então, são indicadores de qualidade, né? São indicadores de qualidade ambiental. A existência deles é indicadora de qualidade ambiental, né? Com certeza. A existência dessa diversidade. Tem espécies que realmente são muito... Elas têm um ambiente muito específico de existência ali, né? Então, quando existem alterações, eles desaparecem. Isso foi o objeto do meu mestrado no Parque Nacional de Brasília e na Reserva Biológica da Contagem. Espécies que estavam lá dentro, a gente não encontrava fora, no mesmo rio, seguindo o mesmo rio, né? Então a gente avaliou quais são as causas disso, né? E uma das causas é justamente a abertura dessas matas que chegam até o rio, a ocupação humana, o lixo, o esgoto, quer dizer, várias causas. Que geram um impacto naquele rio, sítio, né? Principalmente, que era o meu vetor de estudo, eram os rios, né? Então, ali a gente conferiu que realmente houve o impacto, levou a essa diminuição da diversidade de espécies. E é interessante você trazer isso, porque nós, seres urbanos, né, moramos em cidades, essas realidades, para muitos de nós que não estamos sempre em contato com a natureza, é uma realidade muito distante. Mas, do ponto de vista sistêmico da vida, nossa qualidade depende do equilíbrio entre essas partes, embora elas não façam parte do cotidiano das nossas vidas, né, Alan? Com certeza, né? Existe uma série de serviços ecossistêmicos, né, que a gente não vê, a gente não percebe, mas estão aí, né? Eles estão aí. A polinização, né, que a agricultura depende disso também, a questão do assoreamento dos rios, tudo isso depende de uma qualidade, né, de preservação do ambiente, né? A água, a qualidade da água, que é algo essencial, né, para o abastecimento das cidades, para a saúde, para o lazer, né? Exatamente. E a beleza cênica, né, Regina, que é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? Para a alma, né? Claro, Nossa, você se nutre de um espaço certeza. Que você percebe que está harmonioso. Dói quando você vai em algum lugar na natureza e você vê a presença humana desqualificando aquele lugar, porque nós somos a natureza, né? Claro. Mas hoje em dia você vê a presença humana no lixo, no plástico que você vê no rio. Isso é uma coisa que, de fato, precisa ser transformado. E vamos falar agora sobre os mosaicos, né? Essa palavra mosaico é uma palavra que eu acho linda, né? Porque você une cacos, né? Você une partes, você constrói um todo a partir da percepção de partes. E, para os nossos telespectadores, eu acho que é interessante saber que existe esse movimento de cuidado na relação entre as unidades de conservação, que é a criação do mosaico, né? Você poderia falar para a gente sobre isso? Existe até uma curiosidade interessante assim, sobre a etimologia dessa palavra mosaico, né? Que ela vem de uma palavra alemã, que Musen, que significa próprio das musas, e que originou a palavra música, né, no português,
Então o mosaico está relacionado com arte, né? E é uma forma de arte milenar, né? Do período grego-romano, e que é justamente esse arranjo, né? que você faz para decoração de pequenas pedrinhas, outros objetos coloridos, de diferentes tamanhos, formas, que quando você olha de perto, você vê apenas pedrinhas, mas se você olhar de longe, tem um desenho, né? Uma mensagem. E essa ideia, né, da arte, eu acho muito interessante falar, né? Porque realmente quando as pessoas, né, já me perguntaram se eu era artesão, né? Você trabalha com mosaico, você é artesão, né? Não deixa de ser, né? Um artesão da ecologia, né? É, um artesão da ecologia. E, na verdade, essa ideia dos mosaicos para a ecologia da paisagem e para a gestão de áreas protegidas é muito importante. Porque as unidades de conservação, assim como qualquer outra área protegida, ela nunca pode ser entendida como uma pedrinha isolada, né, na paisagem. Ela depende de interação, né? A vida, as espécies, elas têm que ter interação. E aonde que estão essas populações, né? Nas áreas protegidas. Então, o desenho, né, esse desenho que dá arte, é óbvio, né, a gente vê o desenho. Na paisagem, esse desenho é a interação. Né? Quando existe essa interação, existe a preservação da biodiversidade. Então, esse seria a mensagem maior, né, dos mosaicos. Né? Primeiro vamos falar sobre a questão do mosaico mesmo, dessa construção. Né? Pelo que nós falamos antes da nossa entrevista, ela foi criada dentro da lei do SNUC, né? Mas só agora mesmo, recentemente, é que foi implementado o primeiro mosaico. Você poderia falar desse primeiro mosaico? Eu acho importante, Regina, destacar que, na verdade, assim, o mosaico ele não é criado. Ele é um reconhecimento. Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente reconhece a existência de um mosaico. O ICMBio é apenas uma parte. A gente gerencia as unidades federais, as unidades de conservação federais. Mas existem os órgãos estaduais e distritais, né, que cuidam das unidades distritais e estaduais, as secretarias de meio ambiente municipais, assim como as áreas de preservação privadas, né, como as RPPNs, as reservas privadas, né, do patrimônio natural. E outras áreas protegidas, como as terras indígenas. Né, recentemente, agora esse ano, a gente reconheceu o primeiro mosaico que incorporou terras indígenas. Assim, né? Aonde? Isso no oeste do Amapá, norte do Pará. Né? Então, bom, o SNUC é o nosso amparo legal, né? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi uma lei de 2000, né? Que trouxe o conceito de mosaicos. Quando existirem unidades de conservação e outras áreas protegidas próximas, em sobreposição, justapostas, essas áreas devem trabalhar de forma integrada. Isso é um princípio de eficiência da gestão pública. Né? Quer dizer, você tem ali Estado, município, governo federal trabalhando o mesmo objeto. Sim. Né? E, para se tornar eficiente, você deve ter o diálogo, o planejamento integrado, a otimização de recursos que sempre são escassos nessa área ambiental, de capital humano, né? Sim, claro. Expertise humana, que a gente precisa disso. Então, é ali que nasce, né? Em 2000, nasce o conceito, em 2002 tem uma regulamentação, um decreto que regulamenta o SNUC, mas o primeiro mosaico ele foi criado em 2005, que é o menor mosaico de todos, o Capivara Confusões. É um mosaico e corredor ecológico que conecta o Parque Nacional Serra da Capivara ao Parque Nacional Serra das Confusões, no Piauí. E hoje a gente já conta com mosaicos que têm 40 unidades de conservação, como o mosaico da Amazônia Meridional, que pega 3 estados, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. As Ilhas Anavilhanas são um mosaico? Também é um mosaico. Anavilhanas, o Jaú é um mosaico que chama Mosaico do Baixo Rio Negro. Eu estive lá. É um lugar maravilhoso, Nossa, né? Ele é realmente lindo. Mas nós vamos continuar aprofundando essa questão do mosaico no nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Terra, Meu Amor, hoje entrevistando o biólogo Alan Crema, que é do ICMBio, e nós estamos falando sobre um novo conceito de cuidado com o território, que é justamente o mosaico.
e que implementa e fortalece os corredores ecológicos, não é isso? Quer dizer, assegura, melhor dizendo, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Como que se dá a gestão? Como que se dá a gestão desse espaço, do território? Como é que é isso? Achei interessante que você colocou que é um instrumento novo, né? E que realmente tem essa questão do cuidado. Os mosaicos, o funcionamento dele vem a partir de um conselho consultivo. Né? Um conselho composto pelos gestores dessas áreas protegidas e, então, ele é paritário. Metade é governo, secretarias municipais e metade não governo. Né? Metade sociedade civil organizada, associações, então fomenta esse diálogo. Sim, essa é a ideia. É ter o diálogo, o espaço de diálogo, debate e para minimizar conflitos naquele território. Então, algo que é inovador, porque assim, ele traz... Os mosaicos, eles nascem a partir de uma identidade. Né? Isso é importante colocar. Tem 2 critérios assim, que a gente usa para que os mosaicos nasçam. Né? O primeiro é a identidade. O território tem uma identidade. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Uma fitofisionomia? Por exemplo, o mosaico mico-leão dourado. Né? Ele reúne as unidades de conservação e outras áreas protegidas privadas, né? que são o habitat dessa espécie. Então, a missão deles é tentar manter aquela espécie ameaçada viva, com as condições adequadas, né, de sobrevivência. Outro, por exemplo, o mosaico Grande Sertão Veredas, que pega o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e outras unidades de conservação do Estado, que é justamente a região onde se passou o romance do Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Veredas, que traz uma identidade muito forte, né, para aquela região. Que tem os povos extrativistas, tem festas, cultura, né? Então isso é muito importante, a questão que o mosaico ele é um projeto de construção de um território que o desenvolvimento sustentável ele deve irradiar a partir das unidades de conservação. Esse é o conceito que a gente vem trabalhando, né? Então ele reconhece esses atores, o diálogo desses atores como um fator necessário e fundamental para que o mosaico possa existir concretamente e estabelecer relações de sustentabilidade, tanto nas atividades humanas, como nas atividades de preservação, como no diálogo com o governo, é isso? É isso. O mosaico, e as responsabilidades? Ele tenta valorizar aquela identidade do território, né? Então, você levanta o que tem ali. Hoje a gente vive num mundo globalizado em que a coisa ela tende a ser padronizada, perder tem até um termo que eu ouvi que chama desterritorialização, despersonalização das coisas, né, pela globalização. O mosaico ele vem em outra tendência, ele vem numa tendência de valorizar a singularidade desse local. Né? Reconhecer como no valor mosaico. Local. Exato. Não só as unidades, mas os povos, as culturas, a tradição que acontece ali, né? A biodiversidade que muitas vezes só ocorre ali, aquelas espécies, né? Então é isso que o mosaico vem, é algo amplo, é um projeto. E por ser algo tão recente, né, assusta um pouco, às vezes as pessoas, nossa, vocês estão criando um território. Não, a gente está tentando valorizar, ter o espaço de diálogo e é uma construção coletiva. Né? Agora, Alain, isso pressupõe uma conscientização das comunidades, Sim. Porque isso é uma coisa que a gente vê, né? Quando eu estive mesmo lá no Jaú, nas Anavilhanas, eu vi um trabalho espetacular, inclusive, do pessoal do ICMBio, trabalhando com as comunidades, trazendo para as comunidades a importância de proteger o tucuxi, de respeitar toda aquela biodiversidade, porque não há uma consciência arraigada e contemporânea, né, do compromisso de cuidado. Então, isso aí realmente empodera a comunidade no sentido da sua consciência, da sua valoração como comunidade, né? Muitas vezes a gente tem que resgatar, né? As comunidades têm algo que é super bonito ali, mas não estão dando valor, porque o que elas veem lá fora é o que elas... Justamente. Que é algo que vem pela televisão, pela mídia, e elas querem acessar aquilo, esquecem que o que elas já têm é algo bonito, é algo que tem um valor, né? É um patrimônio imaterial, muitas vezes. Patrimônio, né? Precisa ser preservado, precisa ser preservado. O ICMBio, assim, a gente conta muito com a parceria, né? Os mosaicos é um espaço de parceria e colaboração, né? Isso é o mais importante desse instrumento, né?
E eu nunca vi um instrumento que é tão capaz de agregar parceria e cooperação para a preservação da biodiversidade como os mosaicos. E então, deixa eu Tanto te fazer que existe uma rede de mosaicos hoje, né? Ah, existe uma rede de mosaicos? Está na internet, a rede você poderia mosaicos. dar o site? Bom, nós vamos colocar aqui embaixo na mídia. www.redemosaicos.com.br. São instituições governamentais, não governamentais, organizações da sociedade civil, pessoas, né? Uma rede, né? Então, qualquer um pode se associar. E ali estão assim, a gente tenta atualizar o site com as informações que estão acontecendo nos mosaicos, que vem acontecendo nos mosaicos, né? Porque existem hoje 14 mosaicos reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Em todos os biomas brasileiros. Certo. E aí eu quero te perguntar, por exemplo, quem que propõe a criação de um mosaico? Uma comunidade pode chegar para o ICMBio e dizer, olha, nós temos aqui, nós queremos criar... Como é que é isso aí? Bom, em geral existe um ator que faz essa mobilização, né, inicial. Alguns mosaicos vieram por projetos, né, o Ministério fomentou essa ideia, lançou editais e ali algumas instituições captaram esse recurso e fizeram a mobilização, a organização, porque precisa de uma articulação, né, identificar quem são as pessoas para começar esse diálogo. Qualquer instituição gestora pode propor um mosaico, né? Então, aqui o Distrito Federal, por exemplo, se existe a vontade, aqui tem unidades distritais, unidades federais, unidades privadas, também tem a RPPN. Se existe essa vontade, o órgão gestor distrital pode propor, né? Vamos começar a construir essa ideia, né? Quais são as unidades, qual a identidade, quais são os problemas comuns que a gente pode otimizar os recursos e começar a enfrentar. Porque a questão do enfrentamento, quando você reúne, você dá um respaldo, né? O gestor às vezes está sozinho ali, né? A gente trabalha com poucas pessoas, poucos recursos, grandes áreas e problemas que não acabam mais. Então, você associar, combinar com essas outras instituições e começar a, de maneira mais estratégica, né? Ampliar a sua escala de sair do seu umbigo ali, ampliar a sua escala de observação e fazer um planejamento mais estratégico, né? Vamos enfrentar isso aqui juntos, é aqui que é a origem do problema. Né? Porque às vezes as pessoas ficam ali batendo cabeça, cada um tentando resolver sozinho. Reinventando a roda. Reinventando a roda, né? E às vezes o problema, ele não está dentro da área de atribuição, né? Dentro da unidade de conservação, mas está chegando lá, está fora, então a gente tem que observar o território e tentar trabalhar de maneira estratégica. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, em relação ao DF. Eu vou pegar o DF como estudo de caso, mas eu imagino que isso deve acontecer, claro, em vários estados do Brasil. Você tem, por exemplo, dentro do Distrito Federal, algumas unidades de conservação que estão com seu contorno definido. Vamos dizer, a área Granja do IP, a área JK, né? Área significa área de relevante interesse ecológico, só para os nossos telespectadores se familiarizarem. Mas essas unidades de conservação, até para se nutrirem, elas precisam assegurar corredores ecológicos, né? Diálogo para que as espécimes possam migrar. Como é que você percebe isso, já que você trabalha com mosaico e corredor ecológico? Eu acho interessante os corredores ecológicos, eles serem trabalhados dentro dos mosaicos, faz muito sentido, né? Porque você já tem um fórum de integração e um corredor ecológico não é algo que pode apenas uma instituição trabalhar, né? Então, quer dizer, a gente tem 2 unidades federais, a gente quer criar um corredor ecológico entre elas, né? Só que passa pelas terras privadas, quem faz esse cadastro das áreas a reserva legal e a APP é o Estado, né, o Distrito Federal, no caso do DF. Então, a gente tem que trabalhar juntos, é um projeto que a gente vai construindo por partes e utilizamos inúmeras ferramentas para isso, né? Após você identificar o que você quer conectar e por quê, né, muitas vezes tem uma espécie, alvo, ou uma questão ecossistêmica, utilizando ali as características naturais, mesmo os vetores, os rios, né, e tal. A conexão ela é necessária para a manutenção da biodiversidade, né, e para os serviços ecossistêmicos, né, também. Então, quando você identifica, aí você tem uma caixinha de ferramentas. Você pode fomentar, você vem ali com o Estado para
regularizar passivos ambientais nessas propriedades, recuperar rio, alocar a reserva legal, né? Inclusive os corredores ecológicos é um novo critério para a alocação da reserva legal no novo Código Florestal. Você poderia só explicar para os nossos telespectadores rapidamente o que é um corredor ecológico? Um corredor ecológico, ele é um instrumento de ordenamento territorial, né? Então ele vem para buscar orientar ali o ordenamento, tentando conectar duas áreas protegidas, né? Então é um trabalho de ordenamento, né? Você vem trabalhando as propriedades privadas, que devem assegurar um remanescente natural, os rios, que são APPs, encostas. Então é uma maneira de você tentar arranjar essa paisagem, organizar essa paisagem para levar a conexão. Né? Então, isso sendo trabalhado dentro de um mosaico é perfeito, né? Porque você já tem o arranjo desse grupo gestor. Né? Os representantes das instituições já estão lá, né? A sociedade já está lá, as associações de proprietários, né? Então ali facilita o diálogo e a construção de uma proposta assim. E como é que é, assim, de que forma que, digamos, quando você cria um mosaico, como é que o que muda naquela região, naquela construção? Vamos dizer que você tem uma comunidade que está organizada, cuidando, dialogando, né? Evitando conflitos. Como é que entra o ICMBio nessa... Eu acho que o que muda, Regina, é que o mosaico ele vem para ser um projeto, né? Então você tem que construir uma proposta, né? E pactuar essa proposta, né? Então você vai ter suas diretrizes, o que vocês querem alcançar nos próximos 10 anos. Isso é o que muda, é quando você pactua esses objetivos do mosaico, né? Perfeito. É a conectividade, é a valorização do espaço, das comunidades, dessa produção que utiliza a biodiversidade. O que é exatamente? É o fortalecimento institucional para a preservação dessas unidades de conservação. Então, tem que identificar essas sinergias do território e, a partir daí, você buscar construir, né? Consolidar isso. A gente depende muito da parceria, da colaboração. Acho que isso que muda, é um pacto de território. É um pacto de território, né? Você poderia dar para os nossos telespectadores um contato no ICMBio, caso tenha um esclarecimento, ou alguém queira criar um mosaico, de repente, já tem uma infraestrutura adequada para dialogar? A gente está aí para orientar, para acompanhar, para dar todo o apoio. alan.crema@icmbio.gov.br. Esse é meu e-mail. Né? E aí podem entrar em contato e a gente está à disposição. E eu recebi aqui uma cartilha, Mosaicos de Áreas Protegidas, que é uma publicação, Reflexões e Propostas da Cooperação Franco-Brasileira, né? Que existem vários países dialogando. Alan, queria te agradecer muito esse nosso encontro e obrigada e sucesso, né, nessa nova iniciativa, nova em termos, mas no que diz respeito à sustentabilidade e ao cuidado à terra, realmente é um paradigma emergente e cada um de nós é um parceiro fundamental nessa reconstrução. Até o nosso próximo encontro e obrigada.